Boa noite, pessoal. Como vocês devem ter percebido, né, todas as músicas são tocadas meio que alinhadas com o tema daquilo que a gente vai trabalhar na semana. E praticamente todas aqui falou a respeito da questão do coração, né, de como Deus trabalha no coração e tudo mais. A proposta, na sequência dos estudos que têm sido trabalhados nos pequenos grupos, é falar sobre a questão de Deus olhar para o coração do homem, ao invés de olhar pela aparência, para suas competências e tudo mais. Inclusive, a gente vai ler o texto ainda em 1 Samuel, na sequência do que foi trabalhado aqui na semana passada, onde a gente vê a história, a história em que o profeta é chamado para ungir Davi rei, o que é algo que tem um significado muito profundo, mas que é de uma complexidade, às vezes, de se entender, porque embora Deus diz, esse é o cara, ele manda o profeta ir lá e dizer publicamente, este é o sujeito, toda aquela simbologia, derramar o óleo, que representa esse poder do Espírito Santo e tudo mais, ainda levou muitos anos para que Davi pudesse ser coroado rei mesmo, né? E, no entanto, isso é o mais importante, aquilo que Deus disse a nosso respeito. Agora, o foco aqui, antes da gente entrar no texto para falar sobre Davi, é nós pensarmos sobre essa questão do nosso coração e sobre como Deus enxerga o nosso coração. Você já deve ter visto, se você não é uma das pessoas que faz isso, né, aquele tipo de posicionamento onde alguém justifica as suas práticas ou as suas opiniões com a seguinte frase: Deus conhece o meu coração. Ora, se você sabe que Deus conhece o seu coração e isso não te dá, no mínimo, um pouquinho de medo, então você não conhece Deus, e muito menos o seu coração. Por quê? Porque Deus conhecer o nosso coração não é algo que trabalha a nosso favor. Muito pelo contrário. Deus conhece não apenas as nossas intenções superficiais, mas as nossas intenções mais profundas. Aliás, o conceito de hipocrisia consiste na ideia de você representar, como se você fosse um ator de um teatro, algo que não condiz com as suas reais intenções, aquilo que está no mais profundo do seu coração. A hipocrisia, obviamente, é algo não apenas censurado, algo reprovado por Deus. A gente vê isso quando Jesus lida com os religiosos ali, há 2000 anos atrás, né? Aqueles que estão tentando combater o seu ministério. Mas será que nós temos a consciência de que é possível que nós sejamos pessoas que estão genuinamente vivendo num engano, de modo que nós não conhecemos o nosso coração o quanto a gente pressupõe que conhece, nós estamos olhando as nossas motivações de um ponto de vista extremamente otimista, e nós estamos olhando todo mundo dentro de um pensamento pessimista ao extremo. Por exemplo, você já viu algum vilão na história? Eu falo nas histórias de adulto, tá? Porque acho que só desenho de criança que vai ter isso, né? Algum vilão que acredita que é o vilão? Eu não sei se vocês assistem aquela série Cobra Kai, que saiu na Netflix recente. Aquela série foi feita baseada em uma ideia que se desenvolveu alguns anos atrás, onde o pessoal falava assim, não, aqueles filmes lá, Karate Kid, lá atrás, foram interpretados errado. O rapaz lá que apanha e tudo mais, o Daniel lá, ele nunca foi mocinho, ele foi o vilão. Aí resolveram reinterpretar a série e fizeram agora contando a história do outro lado. E foi extremamente interessante esta abordagem, né? Por quê? Porque todos nós temos a inclinação do nosso coração a acreditar que nós somos as pessoas boas, que nós somos aqueles que estão fazendo o que é certo, que estão zelando pela coisa que é correta, que nós temos a noção do que é bom, do que é justo, e vocês sabem que é exatamente por conta disso que toda vez que chega ano eleitoral, começa a haver briga entre as pessoas, ou suspeição indevida. Vem um sujeito pregar aqui, e isso tem acontecido nos últimos anos. 2 tipos de pessoas saem da igreja. Um porque vota em um partido e ele acha que você também está apoiando isso aqui, e o outro que vota no oposto pelo mesmo motivo. Aí fala, como é que a gente consegue, pregando o evangelho, apoiar 2 partidos opostos? É pura invenção da cabeça das pessoas. Aliás, está até escrito no púlpito aqui, para quem nunca viu, sola a escritura, para que a gente não se esqueça que aqui nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus e não as nossas opiniões.
Mas todos nós temos uma inclinação no nosso coração a acreditar que as nossas opiniões, as nossas percepções, o nosso entendimento está mais alinhado com aquilo que é a verdade. No entanto, a verdade não é meramente um conceito, a verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. E pessoas têm camadas, não dá para você conhecer uma pessoa conceitualmente. Para conhecer uma pessoa, você precisa de um esforço relacional. Aquilo que há de suficiente sobre a vontade de Deus está expresso nas Escrituras, mas ainda assim você depende de um esforço de fazer parte deste corpo de Cristo, onde você não apenas contempla quem Cristo é ou o que Ele diz, mas você se relaciona com todos os valores que fazem parte do seu evangelho, da sua vida, do seu esforço sacrificial, de modo que as dores que há em Cristo também passam a existir em você, e as alegrias que há em Cristo também passam a existir em você. Isso faz com que você tenha uma hipersensibilização com relação àquilo que é a verdade, aquilo que é a realidade onde nós estamos. A tendência, se o evangelho de fato está transformando a nossa vida, é que nós sejamos mais duros, inclusive com nós mesmos, com os nossos próprios pecados, e sejamos mais misericordiosos com os demais. Isso não quer dizer passar pano para o pecado, fingir que as coisas não existem, mas o nosso coração passa a se enxergar melhor quando ele é colocado sobre a luz do evangelho. E sobre essa luz do evangelho, a gente vai ter muito temor de usar o argumento que Deus conhece o meu coração como justificativa para eu fazer o que eu quero fazer. Porque se Deus conhece o meu coração, então eu tenho que tomar muito cuidado, porque qualquer intenção oculta ou qualquer engano genuíno que há em mim, pode ser uma desculpa que eu acho que é válida, mas Deus é a justiça, a santidade absoluta, é a virtude absoluta. Aquilo que eu posso estar crendo ser um esforço genuíno, isso pode ser verdadeira abominação para Deus. Então é difícil, é uma jornada difícil da gente conseguir viver em total transparência. Agora, sabermos que Deus olha o nosso coração, traz para nós então uma necessidade de posicionamento, que a gente confie um pouco menos no nosso coração e que a gente confie um pouco mais em quem Deus é, na palavra dele, no esforço que temos de andar juntos uns com os outros, entendendo que o nosso coração vai ter que ser transformado. Inclusive, a própria palavra de Deus vem trazendo uma série de versículos falando isso. Lá, por exemplo, em Ezequiel 36, tem um versículo que diz assim: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. O profeta chama a atenção do povo de Deus ali na antiguidade a respeito dessa necessidade. Fala, vocês têm coração, mas o coração de vocês não é aquilo que Deus deseja. O profeta Jeremias, de maneira análoga, também traz uma mensagem nessa direção. Ele diz assim, Jeremias 17, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? E depois o texto explica que o Senhor conhece o nosso coração, que o Senhor faz o escrutínio do nosso coração, o Senhor consegue ver até mesmo aquilo que nós não somos capazes de ver. E o rei Davi, que é exatamente o personagem da história que a gente vai ler daqui um pouquinho, ele também escreve nos Salmos, uma frase incrível, uma ideia incrível. Ele diz assim, Salmo 51, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Você diz, como pode o sujeito, que a gente vai perceber que a Escritura diz que ele é um cara que tem um coração segundo a vontade de Deus, um coração do jeito que Deus se agrada, ainda assim ter que fazer essa oração, ainda assim cantar isso como um louvor a Deus, dizendo, Senhor, cria em mim um coração puro. Nós vamos percebendo que esse coração puro não é natural no homem caído. A corrupção do pecado mata o nosso coração. E a gente pode, como eu disse, não apenas estar sendo hipócrita, não apenas estarmos nos posicionando como alguém que está fingindo, mas nós podemos genuinamente estar no engano por estarmos confiando no nosso coração. Então desconfie, deixe com que o próprio Deus trabalhe pela ação do seu Espírito Santo na sua vida.
quando nós tomamos essa postura, quando nós colocamos a nossa vida integralmente diante de Cristo, então as coisas realmente mudam. Algumas das experiências que a gente teve no passado com relação à conversão de pessoas, é sempre um desafio de você saber qual que é a intensidade desta apresentação que a pessoa faz da sua própria vida diante de Deus. É possível que a gente finja diante uns dos outros que nós queremos o Evangelho, que nós amamos a Jesus, que nós queremos que Deus transforme a nossa vida. Mas na prática mesmo, nós por fé e por um esforço tremendo, tentamos acreditar que o outro está fazendo o esforço da mesma maneira que eu estou fazendo, se é que eu estou. Nós precisamos desse esforço o tempo todo. Simplesmente para não incorrer no risco de eu chamar de filho do diabo alguém que pode ser filho de Deus e que eu não sei. Eu não tenho controle nem muito sobre o meu coração, imagina sobre o coração dos outros. Então, na dúvida, a gente opta por chamar, às vezes, alguns que podem ser ímpios de irmãos, para não correr o risco de chamar alguns irmãos de ímpios. Então, dá para fingir, dá para você simular que o seu coração está diante de Deus. Mas em alguns casos particulares, e nós tivemos algumas experiências nesse sentido, de pessoas que eram fortemente oprimidas pela ação de demônios mesmo. Estou falando de algo assim bem prático. E algumas dessas pessoas, quando diziam que faziam parte agora da igreja, que entregaram a sua vida para Cristo, ainda assim permaneciam durante um bom tempo debaixo deste tipo de opressão. E uma coisa que a gente verificou na prática é que, na verdade, na vida dessas pessoas haviam gavetas que estavam trancadas, e por mais que ela havia feito um convite a que Cristo transformasse a sua vida, em algumas áreas da sua existência isso ficava lá fechado. É óbvio que nós nunca tivemos acesso a esse tipo de coisa, a gente só verificou isso pelo próprio testemunho da pessoa. Depois de muito sofrer, imagina uma pessoa que está se esforçando em práticas, em sacrifício de comunhão, sabe assim, está tentando ser generosa nas ofertas, está vivendo todo o pacote do ser crente. E, no entanto, ainda assim, ela é oprimida pelo diabo em algumas coisas tristes mesmo, tristes, e até de natureza sobrenatural. Até que, por fim, a gente não conseguia discernir o que estava acontecendo, qual era o problema. Uma pessoa que confessava com os seus lábios que reconhecia Cristo como seu Senhor e Salvador. E não sei se todos aqui têm consciência, é exatamente por conta disso que nós não somos obcecados em fazer apelos. O apelo não tem nada de errado, mas a grande verdade é que o apelo que não é seguido de um esforço, de que você coloque toda a sua vida diante de Deus, ele é apenas mais um discurso. É mais um ato de hipocrisia, onde você pode, sob forte emoção, estar apenas dizendo algo que amanhã talvez você não seja mais capaz de sustentar. O que nós observamos em vários casos foram pessoas que, uma vez que perceberam que haviam gavetas no seu coração, que ainda estavam trancadas, quando elas permitiram que essas gavetas fossem destrancadas e que o Deus Todo-Poderoso pudesse então ir lá e investigar e olhar a vida dela, não nós apenas fomos testemunhas disso acontecendo, mas essa pessoa destrancou o seu coração. Então a transformação realmente ocorreu, então a conversão realmente ocorreu, então todo esse processo começou a acontecer. E, no entanto, tudo parecia muito certo antes disso tudo acontecer, e a pessoa estava sofrendo desnecessariamente com uma opressão que a palavra de Deus diz que não deveria ter poder algum sobre a vida daquele que está em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, é um desafio a gente falar sobre isso ao mesmo tempo em que é preciso que cada um sonde a sua própria vida e a sua própria caminhada. O seu esforço de sinceridade, entendendo que pode ser que até a nossa sinceridade esteja equivocada, se ela não é colocada sobre a luz do Evangelho, para que a gente conheça em termos absolutos aquilo que é verdadeiramente bom e virtuoso segundo os desígnios de Deus. Você pode genuinamente estar enganado. E, no entanto, não somos, nenhum de nós, inocentes por isso. Não há absolutamente ninguém que será salvo
por conta da sua inocência. É equivocado o entendimento de que Deus vai salvar crianças por conta da sua inocência. Deus salva crianças por conta da sua bondade. Mas esta inclinação do coração para aquilo que é mal, isso é algo que afeta toda a existência humana. Desde que nascemos, já estamos sofrendo disso. Agora, Deus, em sua infinita bondade e justiça, que coisa maravilhosa que Ele não vai exigir de crianças aquilo que uma criança não possa dar. Aquilo que não seja coerente, né, com a capacidade até mesmo cognitiva dela. Mas nós, na medida em que vamos nos emancipando, vamos nos tornando pessoas inteligentes, que são capazes de inteligir a realidade, nós, infelizmente, vamos fazendo com que o nosso coração se torne o lugar da nossa adoração. Nós colocamos aquilo que nos agrada como as coisas mais importantes. E é exatamente ali que a gente dedica o nosso tempo, é ali que a gente dedica o nosso esforço, é ali que a gente busca prazer, alegria, é ali que a gente coloca até mesmo o nosso dinheiro. O nosso coração guia a nossa existência e, infelizmente, isso não é algo bom. Por quê? Porque cada um tem o seu próprio coração e o que acontece é que cada um vai buscar, então, aquilo que é do seu próprio interesse, enquanto o próprio Deus, quando se faz como um de nós, na estrutura da realidade, né, o Cristo encarnado, o que Ele fez foi exatamente o oposto disso. Ele não buscou aquilo que era de seu próprio interesse humano, material, encarnado, mas aquilo que glorifica ao Pai. E é exatamente por conta deste entendimento, desta postura, dessa atitude, desse esforço de não esconder aquilo que está passando pelo seu coração, mas ainda assim se submeter àquilo que é a vontade eterna de Deus, é que ele então tem autoridade sobre todas as coisas. Abrindo mão de tudo e colocando a sua vida diante de Deus, é que ele recebe de volta a sua vida, pois nem a morte pode segurá-lo. Cristo, lá no Getsêmani, às vésperas da crucificação, tem uma oração que é a oração mais sincera, transparente e que vem do fundo do coração. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Imagina a angústia de Cristo, que sabe o que vai acontecer dali um pouquinho. Sabe as dores que serão parte do processo e, o pior de tudo, sabe qual é o peso do pecado de toda a humanidade sobre ele no dia seguinte. Você provavelmente também não dormiria na véspera daquela noite. Uma coisa que eu me pergunto é como é que Cristo dormiu os outros 33 anos, sabe? Quando ele diz, basta cada dia o seu mal, ele literalmente levou isso a sério, né? Pois na noite anterior, o que ele estava fazendo? Ele estava com os seus discípulos, tomando da ceia, lavando os pés dele, e tendo uma outra experiência assim, de extrema alegria, embora ele já disse o que haveria de acontecer dali para frente. Mas naquela noite, a oração de Cristo é, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele coloca para fora aquilo que a sua humanidade grita, aquilo que vem do mais profundo do seu coração, mesmo sabendo que a vontade do Pai é não. Você vai tomar até a última gota deste cálice. E então ele tomou, e é por isso que ele é o Senhor. Ele diz, seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus foi feita. Quando isso chega na nossa vez, quando isso chega na nossa caminhada, é realmente difícil. Mas nenhum de nós está sendo chamado para derramar a vida da mesma maneira que Cristo derramou, com o mesmo custo. É óbvio que eu não estou querendo comparar as dificuldades, pois a dificuldade da existência de cada um de nós é tudo para nós, sempre é. Eu sempre tive horror àquelas pessoas que quando você conta uma luta que você tem na sua vida espiritual, o cara vem contando que ele tem uma pior. Aí eu fico assim, mas eu não quero saber se você tem uma pior ou não. Eu só quero dizer para você que a minha está dolorosa, chora comigo. Ora por mim para Deus me ajudar, mas aí eu conto um problema. Nossa, gente, entrei no cheque especial essa semana, uma coisa que nunca tinha acontecido. Agora eu estou triste, porque eu não consegui honrar um pagamento. Aí vira o irmão e fala assim, não, eu estou no cheque especial há 3 anos. Aí isso é para me consolar? Você está contando a sua desgraça para você me consolar?
Sabe assim, nossa, meu pai está doente, eu não sei se meu pai vai sobreviver. Não, eu perdi meus pais, os dois de uma vez. O que nós estamos falando, gente? A dor de cada um é toda a dor que a gente experimenta, a angústia que cada um experimenta é tudo. Da mesma maneira, as lutas contra o pecado, elas não podem ser comparadas uns com os outros. No entanto, quando nós comparamos toda a nossa existência, as nossas misérias, as nossas lutas com o próprio Cristo, aí sim a gente fica absurdamente constrangido, pois ele carregou sobre si todos os pecados, inclusive os nossos. Se estamos sofrendo pelos pecados, estamos sofrendo desnecessariamente, porque Cristo já pagou por eles, mesmo que as consequências temporais ainda permaneçam. Mas as consequências eternas, que são as que realmente importam, estas já estão resolvidas. Podemos estar genuinamente com o nosso coração distante daquilo que é a vontade de Deus, e isso pode estar sendo um grande entrave na nossa vida, na nossa caminhada. Você pode ter pensado em algum momento, olha, eu não sei então se eu sirvo para esse negócio de ser crente. Porque numa época eu começo a achar que eu sou a referência dos cristãos. Que aqui na igreja tem umas coisas que não está dando certo, mas é porque o fulano pensa desse jeito, o Beltrano pensa daquele outro, o outro faz isso, o outro vota em não sei quem. Se todo mundo tivesse um coração bom como o meu, não tinha problema na igreja. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Quantas vezes nós mesmos podemos ter caído nesse tipo de engano, de ter pensado isso? Pois isso é quase que o diabo mesmo trabalhando na nossa existência. Tem gente que acha que o diabo vai aparecer um diabinho aqui do lado, né, e vai falar assim, vai lá, fala isso, fala aquela coisa mentirosa. E às vezes sabe como que eu percebo uma ação verdadeiramente demoníaca na nossa vida e que a gente não presta atenção? Você mesmo fala besteira por si mesmo. Eu viro e falo assim, olha, o Enio, não, ele tem algum interesse oculto, ele tem alguma coisa. Eu começo a ter a suspeição do meu irmão. Aí o diabo aparece e fala assim, você tem razão, Ari. Amém. E aí eu que já acho que o meu coração é bom, daqui um pouco julgo o meu irmão baseado naquilo que é a minha suspeição. Ao invés de eu reconhecer que a minha opinião pode ser apenas uma opinião. Por quê? Porque eu não tenho o poder de conhecer o coração dele. Deus tem. E se eu tenho um problema com os atos do meu irmão, aí está até fácil de resolver. Por quê? Porque é só a gente sentar e a gente falar claramente. Meu irmão, eu estou com um problema com relação ao que você fez. Você fez isso, isso, isso e isso. E o problema é, eu não entendi. Então me explica o porquê, para que eu possa entender. E aí a gente alinha. Pode ser que eu tenha entendido tudo errado, pode ser que ele tenha feito tudo errado, pode ser que eu é que estou pensando errado sobre o que poderia ser feito. Quando nós damos crédito demais ao nosso próprio coração, ao invés de submetê-lo a esse escrutínio do Espírito Santo, a essa ação do Espírito Santo, a gente se enrola. E nós somos o instrumento do diabo no meio da comunhão, no meio da família e no meio até mesmo do mundo. E você pode pensar, eu acho que eu não sirvo para ser crente, porque eu olho para o meu coração e parece que quanto mais eu vou lendo a Bíblia, eu vou pensando assim, não, eu não sirvo para esse negócio, eu sou ruim. Parabéns, você está mais perto. Você está enxergando as coisas como elas realmente são. No entanto, o que a palavra de Deus diz para nós? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 em diante. Diz assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então, se você está se sentindo o cocô do cavalo do bandido, seja bem-vindo à família da fé.
é necessário que a gente veja as coisas como elas realmente são. É necessário que a gente entenda a nossa desimportância. Essa semana eu estava vendo um negócio no Instagram, eu vi uma pessoa falando sobre timidez, que é uma coisa que afetou a minha vida de maneira catastrófica durante muitos anos, por incrível que pareça. Você pode achar que não, que agora eu não estou nem aí para isso, né? A gente vai ficando casca grossa. Mas principalmente na minha infância e adolescência, vocês não fazem ideia o tanto que isso era um problema para mim. Na igreja, Deus foi me tratando. E eu vi uma pessoa falando sobre isso, ela dizia o seguinte: você pensa a seu respeito além do que convém. E não era uma pessoa cristã falando. Mas quando ela disse isso, eu falei, meu Deus, isso aí está na Bíblia. Pensar acerca de si mesmo mais do que deveria, além do que convém. E aí essa pessoa estava dizendo assim, porque sabe o que é a timidez? A timidez é você ter o medo de vir aqui pegar um microfone para falar, e na sua cabeça você ficar imaginando assim, o que os outros estão pensando. Você não é tão importante para que os outros se importem. Ah, e se eu falar alguma coisa errada? Ninguém vai lembrar daqui 2 minutos. Você não é tão importante para que alguém se importe ou preste atenção em você. Mas nós colocamos o nosso coração, aquilo que são os nossos desejos, a nossa vontade de ser aceito, num altar tão elevado, que a gente acredita que o mundo inteiro está olhando para nós e preocupado com o que nós estamos fazendo e com quem nós somos. O único que tem esse poder é Deus. E Deus não está exigindo de você nada disso, porque Ele sabe que isso seria impossível a todos nós. Ele conhece o nosso coração. E é exatamente por isso que Cristo veio para ocupar o nosso lugar na morte. Nós somos aqueles que não são, nós somos as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, que Deus escolheu para envergonhar aquelas que se acham alguma coisa. Então, temos clareza a respeito de como Deus olha o nosso coração? Essa é a pergunta para hoje. E aí eu quero entrar com vocês no texto agora, que está lá em 1 Samuel, capítulo 16. Esse a gente vai mastigar um pouquinho, então abra a sua Bíblia, por favor. 1 Samuel, capítulo 16. Do que se trata o texto, né? Se trata do profeta Samuel, que já foi citado aqui em vários cultos, né? Sendo usado por Deus agora para ungir Davi rei. No meio dessa história toda, né, uma das coisas que detalhadamente vai sendo trazido, e por isso que é importante você ler esses textos todos, para que você aprenda essas histórias, veja a quantidade de coisas preciosas que são aplicáveis na nossa própria vida, né? Então o próprio Samuel, que foi o último dos juízes, foi levantado por Deus para ungir aquele que seria o primeiro rei de Israel, que foi Saul. E Saul era um sujeito que, por mais que ele tenha errado em algumas questões, se nós fôssemos comparar Davi e Saul, para que a gente estivesse colocando eles numa concorrência para ser pastor na igreja, você pode ter certeza que Saul passava e Davi seria rejeitado. Você fala, por quê? Porque Saul, aquele que foi levantado como primeiro rei, ele cometeu alguns equívocos, e todos eles com relação à desobediência a Deus e tentar fazer as coisas do seu próprio jeito, ao invés de se submeter àquilo que era a vontade de Deus. Ele cometeu erros querendo vencer guerras. Ele foi lá e resolveu fazer um censo quando não era para fazer censo. Para que se fazia o censo? Falava assim, eu tenho que saber quanto que eu tenho de exército e quanto que o inimigo tem, para eu saber se eu vou para o pau ou se eu negocio. E Deus havia dito, não faça isso, não confie na sua conta. O teimoso vai lá e faz. Em outra ocasião, eles estão esperando ali com que o profeta, o Samuel, venha, para que ofereçam sacrifícios e depois eles possam ir para a guerra e resolver todo o problema. E Deus manda esperar, fala, espera, o profeta está chegando, e providencialmente o profeta atrasa.
Saul, o homem que resolve todos os problemas, resolve fazer o quê? Quer saber? Vamos fazer isso nós mesmos. Nós já vimos ele fazer tantas vezes. Vamos nós mesmos lá e vamos oferecer esse sacrifício. Pois Deus rejeitou este homem, que se você olhar pelos aspectos humanos, você fala assim, ele está querendo resolver o problema, ele está pensando na nação, ele está pensando em vencer a guerra, em cuidar do povo dele. Mas a que preço? Ao preço da desobediência àquilo que Deus havia falado. E por conta disso, Deus fala ao profeta Samuel e diz assim, olha, este não serve para ser rei. Este que foi colocado se desviou daquilo que são os meus caminhos. E é por isso que eu o rejeito. Até aí, tranquilo. Só que aí Deus fala para o profeta, olha, eu vou levantar agora um rei. E você não ungiu o primeiro, então agora você vai ungir o segundo também. Eu mandei você ir lá no primeiro, você foi. Agora você vai ungir o segundo. Qual é o desespero do profeta? O primeiro está vivo. E o primeiro tem demonstrado que não tem o devido temor de Deus. Ou seja, crime de insurreição. O rei pode mandar matar porque ele está querendo dar um golpe no governo instituído. E aí a gente entra no capítulo 16. Vamos ler. Verso 1. O Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Verso 2. Samuel, porém, disse, como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse, leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Então o profeta aqui, né, gente, ele vai sair nessa missão. O profeta está sentido por duas causas. A primeira é que, de fato, ele se afeiçoou de quem Saul era. Saul não era, em termos práticos, um homem mau, mas ele se desviou dos caminhos de Deus. É o que eu estou dizendo para vocês, o pecado de Saul, se a gente fosse considerar, em termos dos julgamentos morais que a gente tem a tendência de fazer hoje em dia, a gente deixaria o Saul arrependido virar pastor na igreja. Agora o Davi, tenho minhas dúvidas, porque Davi é acusado de homicídio, e ele é culpado, e de adultério. Essa é a pergunta que toda vez me mandam no Instagram lá. Fala assim, você acha que um pastor que caiu em adultério pode ser pastor? E a minha resposta honesta é, não sei. Eu acredito que por prudência essa pessoa não deveria nem almejar estar nessa posição. No entanto, se há de fato uma restauração, há de fato cura para o pecado, ela vai exercer os seus dons, mesmo que seja não pegando no microfone, não ocupando o púlpito, não exercendo governo. Isso é unanimidade em toda a cristandade? É nada. Mas eu estou falando assim, com a sinceridade daquilo que eu acredito que seja prudente à luz da palavra de Deus. E ao mesmo tempo, eu tenho que conceber a ideia de que Saul, que cometeu uns equívocos, que nós perdoaríamos com muita facilidade, foi rejeitado por Deus. E Davi, que cometeu uns equívocos, que eu estou dizendo que a gente teria muita dificuldade de dizer que essa pessoa poderia reassumir as posições dela, foi perdoado por Deus e não foi tirado do reinado de Israel. É uma bucha esse negócio. Então, com relação aos outros, eu preciso pensar com o máximo de misericórdia possível. Mas com relação a mim mesmo, eu preciso pensar com o máximo de zelo possível. E de temor. Por quê? Porque eu sei que Deus conhece o meu coração. Esse era o primeiro motivo. Então, Samuel se afeiçoou à pessoa que Saul era. E o segundo é, ele sabe que Saul vai mandar matá-lo. É crime de insurreição você dizer que vai levantar um outro rei, quando o rei ainda está vivo.
Mas aí ele foi lá, beleza. Verso 4. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Respondeu Samuel: sim, venho em paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. E então ele consagrou Jessé e os filhos dele e o convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu a Eliabe, o mais bonitão de todos, o mais forte, o mais velho, e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. Esse é o julgamento que nós fazemos. Agora vamos olhar a vida de Samuel, um homem que se dedicou a cumprir os desígnios de Deus. Um homem que de nascimento, pela promessa da sua mãe, foi submetido a uma vida de devoção. Ele não cortava o cabelo, ele não cortava a barba, dedicou-se a Deus, casou, teve filhos, mas foi uma vida dedicada a Deus. Ou seja, se tem um cara idôneo aqui nessa história, é esse sujeito. E, no entanto, o que aconteceu com toda essa sinceridade dele? Ele viu o cara, viu o filho mais velho de Jessé, é esse? Por quê? Porque era o padrão de Saul. Forte, guerreiro. É esse que o Senhor quer ungir. Verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o coração. Nós, meus irmãos, além de não conseguirmos ver o coração dos outros, incorremos no erro de acreditarmos demais no nosso próprio coração, sem considerar que Deus o conhece mais do que nós mesmos. A única maneira do nosso coração se tornar verdadeiramente conhecido é quando nós adotamos o esforço contínuo de nos confessarmos a Deus. Ou seja, você começa a colocar a sua vida diante de Deus e dizer quem você verdadeiramente é. E isso é algo que tem que ser feito toda a sua vida. As pessoas, quando vão se confessar a Deus, têm a tendência de contarem tudo que elas fizeram de errado, como se Deus não soubesse. Como se você precisasse detalhar, ou justificar, ou argumentar em alguma questão que você estivesse surpreendendo Deus. No entanto, quantas vezes nós não confessamos a Deus os nossos sonhos, as nossas motivações, as razões da nossa alegria, os nossos planos, as nossas frustrações com as coisas que deram errado, as nossas alegrias com as coisas que deram certo, para que a gente possa em tudo ser confrontado com a luz de Deus e a gente permita que o Espírito Santo mostre para nós, genuinamente, onde está o nosso coração. Isso é uma vida de confissão contínua. Aliás, é a temática do livro Confissões de Santo Agostinho. Um homem que resolveu confessar a vida inteira dele. Ele começa falando de quando ele era um bebê no colo da sua mãe. Aí você diz, mas como é possível? Lê o livro, você vai entender. Um homem que resolve viver diante de Deus. Todos nós precisamos fazer isso. Então o profeta aqui, gente, ele está genuinamente equivocado. E ele tem experiência, ele já ungiu um rei antes. Ele sabia o padrão do rei que Deus gostava, que era Saul. Então o julgamento dele é um julgamento natural. Verso 8. Então Jessé chamou a Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu esse. Não, mas se não é o mais fortão, deve ser o segundo, né? Não é. Em seguida, verso 9, Jessé levou a Samá a Samuel, mas esse disse, também não foi esse. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, estes são todos os filhos que você tem?
Jessé respondeu: ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. É o improvável, é aquele que não é, e que é usado por Deus para envergonhar os que acham que são, né? Perdi aqui onde eu parei. No 11 ainda, né? Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. E ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E baixinho, viu? Não está aqui na descrição, mas mais para frente a gente descobre. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Então, gente, o profeta de Deus, o homem que foi usado para levantar um rei, depois para levantar o outro, genuinamente estava equivocado nos seus julgamentos. No entanto, ele ouvia Deus. No entanto, ele estava sensível àquilo que era a direção de Deus. E a lição que a gente tem dessa história é exatamente isso: nós compreendemos que o Senhor vê o coração. Portanto, nós precisamos de moderação quando julgamos o coração dos outros, porque nós não temos esse poder. Nós podemos julgar as práticas uns dos outros e ainda assim, com todo cuidado, entendendo que Jesus disse que com o mesmo juízo que a gente aplicar sobre a vida dos demais, nós também nós seremos julgados. Do mesmo jeito que a gente julgar, nós seremos julgados. O mesmo tipo de falta de misericórdia será aplicada sobre nós. No entanto, não é impeditivo que a gente faça juízo das coisas, porque, aliás, é assim que você compara se uma coisa é boa, ruim e tudo mais. Mas o nosso juízo deve ser moderado. E com relação ao nosso coração, quantas vezes nós nos inocentamos enquanto a palavra de Deus nos condenaria? Então, se você não tem o poder de conhecer o coração do outro, também saiba que nem sempre nós temos total clareza sobre aquilo que está no nosso coração. E é por isso que precisamos continuamente uns dos outros, da comunhão. Por isso que nós precisamos de Deus nas orações, onde nós confessamos toda a nossa vida a Deus. E nós precisamos da palavra de Deus, para que luz venha sobre a nossa existência e a gente veja quais são as nossas genuínas motivações. Para que a gente possa confessar a Deus aquilo que está no nosso coração, não apenas como pecado, mas até mesmo como ignorância ou como um equívoco genuíno. Deus quer transformar toda a nossa existência. Deus não olha apenas para a aparência. Infelizmente, muita gente acha que simplesmente por ter uma prática moralmente aceita, essa pessoa está bem com Deus. E isso é um equívoco. Afinal, Deus vê além das aparências. A gente se deslumbra tanto com os testemunhos fantásticos, né? Vem um cara falar: eu era ex isso, eu ex aquilo. Mas quantas pessoas podem dar testemunho de que não são ex nada? Eu sou ex bem pouca coisa, se eu fosse contar nessa lógica, sabe? E as pessoas se surpreendem quando eu falo para elas que eu nunca usei drogas ilícitas. Aí, como assim? Isso significa, então, que o abismo de onde Cristo me tirou é menor do que da vida de quem tem uma história fantástica? Claro que não. Todos nós estávamos perdidos, todos nós temos o nosso coração como um altar estranho, onde sacrificamos a nossa própria existência, a nossa própria vontade, como um ídolo no lugar de Deus. Então o Evangelho tem que vir e transformar a nossa existência, tem que trabalhar na nossa vida, tem que trazer luz sobre o nosso coração. Que a gente possa, consciente disso, meus irmãos, nos apresentarmos nesse momento, reconhecendo que nós nos enganamos. Nós nos enganamos sobre os outros e nós nos enganamos sobre nós mesmos. No entanto, há esperança. A esperança é que
Deus, sabendo exatamente quem nós somos, conhecendo o coração de toda a humanidade, ainda assim não poupou o seu Filho. E se Ele não poupou o seu Filho por nós, nós temos então esperança. Mas essa esperança precisa se materializar na forma de coerência. Pararmos de tentar provar com a nossa existência que o amor de Deus que se manifestou em nosso favor foi em vão. Porque às vezes a gente está tentando provar que foi em vão. Ou parar de ficar tentando provar que quando Deus diz que nós fomos santificados, isso é uma realidade. Mas que a gente possa colocar a nossa vida diante de Deus, que a gente possa orar para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, para que a gente possa fazer com que o nosso coração esteja debaixo da luz de Cristo Jesus. Amém? Antes da gente orar, para a gente já poder aproveitar e fazer tudo junto, aproveitando que a banda está subindo aqui, hoje tem ceia, podemos distribuir os elementos da ceia já, tá? Porque é exatamente nesse espírito, meus irmãos, que nós vamos celebrar hoje a ceia do Senhor. A memória de Cristo, reconhecendo que o sacrifício feito por Ele é o que possibilita a nossa salvação. Não é a nossa capacidade, não é o nosso empenho, não é a pureza do nosso coração, porque tudo isso é uma ilusão. O que possibilita a salvação, o que possibilita a transformação, o que possibilita a coerência em nós, o que possibilita vivermos de maneira digna e que verdadeiramente agrada a Deus, é o sacrifício de Cristo Jesus. E exatamente por isso que nós celebramos a memória de Cristo, como Ele disse que deveríamos fazer continuamente, conscientes do que isso representa. Não é justo que nós tomemos da mesa do Senhor sem entendermos a responsabilidade do seu significado. E o significado é que nós não fomos chamados para nos alimentar sozinho, mas da mesma maneira que Cristo partiu a si mesmo e se ofereceu a cada um de nós, a cada um daqueles que estava na mesa naquele momento, nós devemos também tomar deste corpo de Cristo na nossa vida e permitir que aquilo que Deus fez com que fosse possível na nossa existência, seja também repartido para que outros se alimentem. Não há nada de Deus sobre a nossa existência que é feito apenas para nós mesmos. O seu coração não é tão precioso assim quanto você acha, e no entanto, Cristo ainda assim desejou o seu coração e está operando a obra de salvação nele. Agora, o lugar onde tudo que você é ganhará verdadeiro significado é no corpo de Cristo. É no lugar onde aquilo que está no coração de Deus se sobrepõe a qualquer desejo, a qualquer vontade, a qualquer coisa que a gente acredita que seja natural, que veio do nosso próprio coração. O nosso coração é enganoso, mas a vontade de Deus para nós é perfeita. Que a gente possa orar, para em seguida a gente tomar dos elementos. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, o Senhor conhece o nosso coração e como dá medo pensar nisso. Todas as nossas desculpas são inúteis. Todas as nossas argumentações e justificativas são inúteis, porque o Senhor conhece o nosso coração. Toda vez que nós tentamos terceirizar a culpa, toda vez que nós tentamos nos colocar como vítimas, tudo isso é vão, porque o Senhor conhece o nosso coração. Nessa noite nós clamamos para que tenhamos um coração como o teu servo Davi. Um homem que cometeu erros gravíssimos e, no entanto, ainda assim, o Senhor diz que ele é o homem segundo o seu coração. Ele é o homem que, quando errou, não teve o medo de ser exposto. Não tentou fugir do constrangimento do seu pecado se tornar público. E assumiu a responsabilidade, quando confrontado pelo profeta do Senhor,
diante do seu pecado. Que nós possamos ser estas pessoas, Senhor. Gente que te ama de um jeito que as palavras às vezes nos faltam para conseguir explicar. Mas alguém que nem mesmo o erro, nem mesmo o pecado, nem mesmo as adversidades faz com que o coração se afaste do Senhor, Pai. Que o seu Espírito Santo nos ajude, que nós possamos tomar do pão e do vinho de maneira digna, com a consciência clara de quem o Senhor é e de quem nós agora fomos chamados para ser no Senhor. Em nome de Cristo Jesus, em memória do seu Filho, celebramos a ceia. Amém.